Ouvinte querido, ouvinte querida, você está acostumado a pegar a estrada, curta distância, média distância, longa distância, e eu não preciso dizer para você que desviar de buracos é uma atividade necessária e altamente perigosa, aliás, né? Você às vezes pode cair num buraco que é maior do que o pneu do seu carro, você pode, ao desviar de um buraco, perder o controle do carro, dependendo da velocidade que você está, ainda que esteja dentro da velocidade permitida na rodovia. O fato é, como motorista, né, passageiro de ônibus, você que transporta carga, você que transporta passageiros, não só ônibus, mas também você é um taxista ou você é um motorista por aplicativo, você tem uma casa no interior, você tem uma casa no litoral, você é representante comercial, viaja muito, você sai de férias agora, nas férias, tem várias histórias para contar. 11 999 592 100, escreve pra gente. Você seguramente caiu num buraco, você seguramente trocou um pneu, você seguramente teve um prejuízo de tempo e tal. E saiu o relatório da Confederação Nacional do Transporte, a última versão, eles fazem sempre, sobre o estado das rodovias no Brasil. E é uma loucura, porque o número dos que eles chamam de pontos críticos, e envolve, a maior parte é buraco, mas envolve queda de barreira, erosão, ponte que caiu, ou ponte que é estreita, cresceu 10 vezes desde 2013. Mas como pode isso? Nós não temos 10 vezes mais rodovias. Então, a gente está com 2.700, veja só, ocorrências graves, mais do que no ano passado, e é 10 vezes maior do que em 2013. O que é uma loucura, e eles medem também, é a densidade dos pontos críticos. O que é isso? Quantos buracos você pega para rodar 100 quilômetros? E é uma loucura quando você olha os números. Então você pensa o seguinte, você tem estradas no Brasil, como por exemplo na Paraíba, que tem um buraco a cada 1.000 quilômetros. Um buraco a cada 1.000 quilômetros. Na verdade você tem, o cálculo que eles fazem a cada 100 quilômetros, então a cada 0,1 buraco por 100 km, um buraco a cada 100 km. Em São Paulo, um buraco a cada 250 km. Mas você tem em Sergipe um buraco a cada 26 km. No Pará, um buraco a cada 16 km. No Amazonas, a cada 9 km. Quer dizer, a chance de você cair no buraco, e aí vem o tamanho do buraco e o risco que você pode correr, é assombroso. Então, você tem uma estrutura no Brasil que é rodoviária. A gente sabe que é rodoviária e é rodoviária mais do que em outros lugares, mas a malha rodoviária brasileira não é expressiva. Por exemplo, os Estados Unidos têm 63 milhões de quilômetros de rodovia, 63% pavimentados. Então, eles têm lá 36, 38 milhões de quilômetros de rodovia. O Brasil tem 1.700.000 quilômetros de rodovia, 200 e poucos mil pavimentados. Olha que loucura. Os Estados Unidos só tem 15% a mais do que a nossa área e, no entanto, veja quantas vezes o volume, né, a quantidade de rodovias deles pavimentadas tem na comparação com a gente. É uma coisa assombrosa. Mas, nos Estados Unidos e em outros países, a lógica para você ter, por exemplo, uma pista duplicada é se ela liga cidades importantes. Aqui não. Aqui a gente tem cidades importantes conectadas por pistas simples. Então, além da gente ter estradas esburacadas, que aumentou demais, a gente tem poucas estradas, o que nos dá poucas alternativas para escapar de uma queda de barreira ou de um congestionamento. E, além disso, as rodovias são simples. Na maior parte das vezes, simples. A gente tem 17 mil quilômetros de estrada duplicada. No universo de 200 mil quilômetros de estrada pavimentada, 17 mil são duplicadas, não dá 10%. Então, a cada 10 quilômetros que você anda, 9 você anda em estrada simples. É muito pouco. E olha que loucura, o cálculo
Claro que você pode dizer, bom, mas peraí, você tem que duplicar toda as rodovias brasileiras, não faz sentido. O cálculo que se faz é o seguinte, você tem um certo tráfego, até 10 mil veículos por dia, você pode ter uma estrada simples. Pois no Brasil tem pista simples para rodovia com 20 mil veículos por dia. É inacreditável. O cálculo que se faz é que a gente deveria ter pelo menos 3 vezes mais rodovias duplicadas que a gente tem hoje. Mas na velocidade em que a gente duplica, é escandaloso. Por exemplo, a gente está duplicando a BR-101 entre Natal e Salvador. Não acabou. Começou em 2005. São 20 anos quase. Na China, 4. 4 anos os caras acabam com um negócio desse, 3 anos. Aí você vai conversar com você vai conversar com os empresários e eles falam, pô, a gente produz, a gente tenta escoar. E, no entanto, esse gargalo é brutal. E quando você vai ver o Brasil, ele está no pé, abaixo de 100, assim, tem sempre 100 países a mais do que a gente quando a gente fala em infraestrutura rodoviária. Aeroporto, a gente tem um número menor de aeroportos que poderia ter, mas a gente está pelo menos entre os 60 ou 70 países. Aqui nem entre os 100 a gente consegue ficar. É uma coisa louca. Porque a gente não consegue ter densidade, estrutura, qualidade. É muito complicado. Eu falo em densidade. O Brasil tem 25 quilômetros de rodovia pavimentada para cada 1.000 quilômetros de área. Você vai dizer, bom, mas metade do país é a floresta amazônica, né? A região amazônica. Mas nos Estados Unidos, eles têm 438 quilômetros de rodovia por 1.000 quilômetros de área. É 20 vezes, é quase 20 vezes. A China é 15 vezes. Então, a gente está numa velocidade, num ritmo muito complicado, muito ruim, muito devagar, que precisa melhorar e muito para ficar médio. Então, eu não estou aqui falando que o Brasil deveria estar construindo ferrovia, que deveria, até porque iria melhorar a distribuição, né, do transporte de carga, sobretudo. Passageiro também seria importante, mas não é essa a questão. A questão é que nem aquilo que a gente tem muito a gente consegue fazer direito. Aí você vai olhar as razões, você fala, mas por quê, né? Por exemplo, se você, Débora, eu não sei se você gosta de hambúrguer, Débora. Uhum. Eu também gosto de hambúrguer, mas eu gosto daqueles hambúrgueres mais artesanais, sabe? Uhum. Eu não gosto muito daqueles hambúrgueres de lanchonetes padronizados. Fast food, assim. Prefiro não. Aquele mais gourmet, né? Eu prefiro mais gourmet. Mas se você comer um hambúrguer dessas redes de lanchonete, em qualquer lugar do mundo, é mais ou menos parecido, né? É o mesmo pão, ou pelo menos eles colocam os padrões ali para o pão, o queijo é semelhante, a carne é semelhante, o molho é semelhante, e você come um desses hambúrgueres numa dessas redes, e você sabe mais ou menos o gosto, você não tem puxa, como será que vai ser? E é muito parecido mesmo. Eu comi numa lanchonete que tem aqui e tem em Tóquio, é o mesmo sanduíche. É muito parecido. Por que a gente não consegue fazer isso com as estradas? Ô, Débora, por que a gente não consegue fazer isso com a estrada? A composição da pavimentação, se você repetir a que se faz na Alemanha, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, o Fábio França ficou impressionado com as rodovias e tal, na Copa, no Catar. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa. Mas o clima, o ciclo das chuvas, tudo bem, mas como é que aqui a gente consegue ter uma estrada esburacada e eles conseguem ter uma estrada não esburacada? Aí você vai ver, não é só o que tem em cima, não é só aquela camada que a gente enxerga. Abaixo daquela camada, por exemplo, na Alemanha, tem a altura de uma mesa para baixo daquilo, Débora, de pavimento de coisas que eles enfiam embaixo. A altura de uma mesa. Aqui a gente tem 20, 25, 30 centímetros. Aqui a gente tem 1/3 de uma mesa, e lá eles têm uma mesa. Adivinha? E vou te falar, na Alemanha tem o mesmo tipo de asfalto, viu? Não é que, não, lá eles usam um asfalto que vai mais limão, que tem alho, salsinha. Não, não é isso não. É a mesma coisa. Só que embaixo tem um troço que segura aquele asfalto que a gente não faz. Por quê? Porque a gente quer fazer mais coisa, mais rápido, mais barato. Então a gente faz mais rápido, mais barato e pior. E por que a gente quer fazer mais rápido e mais barato? Porque dá voto.
pavimentei a rodovia, inaugura, né? Inaugura aquela rodovia bonitinha, com aquela linha tracejada amarela, linha contínua, aquelas placas e tal. E parece que fez alguma coisa. 1 ano depois, 6 meses depois, 2 anos depois, está tudo estragado. O que é absurdo. Devia dar cadeia. Devia dar cadeia. O político que inaugura uma estrada e a estrada fica esburacada 1 ano depois, tem que dar cadeia. Para quem eu não sei. Para o engenheiro, para o dono da construtora, para o sócio da construtora, para o político, para quem foi na inauguração. Todo mundo devia ir para cadeia. Porque é um absurdo, é uma enganação. E é isso que acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, eles usam também um outro tipo de material mais poderoso, muito mais caro, porque eles sabem que se você pavimentar uma rodovia entre 2 cidades diferentes, ali em cima vai passar um monte de caminhão. Agora, eles pesam o caminhão, se o caminhão estiver fora da especificação vai se ferrar. Imagina no Brasil, você passa por aqueles postos de pesagem, está tudo fechado, não tem ninguém. É uma esculhambação completa. E isso a gente precisa rever. Então, quando sai um relatório desse, como saiu da CNT, piorando, mas melhorou em relação ao ano passado. Melhorou em relação ao ano passado, mas 10 vezes mais esburacado. Então, eu queria que você, no 11 999 592 100, falasse com a gente. Você que mora em São Paulo, que tem a maior rede de rodovias duplicadas, é o único estado que tem rodovia duplicada em padrão de primeiro mundo. Rodovia, quantidade de rodovia, densidade de rodovia duplicada. Mesmo assim, você que trafega em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais é a maior malha rodoviária brasileira. É um problema a quantidade de buracos que tem em Minas Gerais. Obviamente, o maior estado, a maior quantidade de buracos do Brasil. Está lá. Você que, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um estado belíssimo, com uma malha rodoviária problemática, perigosa, muito perigosa. Ir de Natal para Fortaleza, por exemplo, como me lembro de ter ido na Copa, na Copa do Brasil, não tem área para você parar seu carro e de repente trocar um pneu, simplesmente não tem. Acostamento em pedaços ali, mal e mal tem a pista. É uma coisa absurda, ligando Natal a Fortaleza. Então, você que tem a experiência, Maranhão, Goiás, Distrito Federal, Ceará, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, manda uma mensagem para a gente, a sua experiência nas estradas brasileiras. 11 999 592 100. Eu não sei se você concorda com o que eu falei, eu não sei se você discorda do que eu falei, mas isso é o que eu penso sobre esse assunto. Acabou de chegar.